Querida alma, hoje eu venho até você com uma mensagem extremamente delicada, mas necessária. Os anjos insistiram para que eu compartilhasse com você algo que está acontecendo neste exato momento, em silêncio, longe dos seus olhos, mas profundamente conectado ao seu coração. Há alguém, sim, alguém que você conhece bem, que mesmo sem dizer uma única palavra, chora todas as noites pensando em você. E talvez você não faça ideia disso. Talvez ache que essa pessoa já seguiu em frente, que te esqueceu, que a história entre vocês foi apenas um ponto perdido no tempo. Mas não é isso que os anjos me mostram. O que está escondido por trás do silêncio dela é muito mais profundo. É dor, saudade, arrependimento e um amor que ela não conseguiu enterrar. Por mais que tenha tentado. Ela não chora por carência, não chora por fraqueza. Ela chora porque você se tornou parte de algo que não se apaga. Você virou presença constante em pensamentos, lembranças e, principalmente, nos momentos em que tudo ao redor dela silencia e só resta a verdade. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu abro meu coração para entender o que o céu quer me mostrar. Agora, continuando a mensagem. Os anjos me mostram uma imagem muito clara. Ela deitada, tentando dormir, olhando para o teto enquanto o rosto dela molha o travesseiro. E não é de hoje. Essas lágrimas vêm de um vazio que ela achou que conseguiria preencher, mas não conseguiu. Porque quando você foi embora, ou quando o afastamento aconteceu, algo se quebrou dentro dela. E esse vazio cresceu. Cresceu com o tempo. Cresceu com o silêncio. Cresceu com cada tentativa frustrada de fingir que nada aconteceu. Ela tentou te apagar da memória. Tentou se convencer de que era apenas uma fase, mas cada tentativa foi em vão. Porque quanto mais o tempo passava, mais o nome dela se misturava à sua ausência. E você, do seu lado, talvez também tenha sentido essa ausência. Talvez tenha tentado seguir, ocupar a mente, viver outras histórias, mas algo sempre trazia essa pessoa de volta, mesmo que fosse apenas em pensamento. Os anjos dizem que existe um laço entre vocês, não apenas emocional, mas energético, espiritual. Algo que nem o tempo, nem a distância, nem o orgulho foram capazes de romper. E é esse laço que faz com que, noite após noite, ela sinta que precisa de você. Ela não fala sobre isso com ninguém. Ninguém sabe o que acontece quando ela está sozinha. Mas o coração dela está cansado de guardar esse sentimento em silêncio. E por isso, as lágrimas caem. Não apenas por saudade, mas por arrependimento, por palavras não ditas, por gestos que ela não teve coragem de fazer, por tudo que poderia ter sido, e não foi. Os anjos mostram que ela está vivendo um luto emocional, um luto pelo que vocês poderiam ter vivido juntos, um luto por cada chance que foi desperdiçada, cada vez que ela poderia ter te segurado e não segurou. E esse luto, minha querida, está se tornando insuportável. Você pode estar se perguntando, mas por que ela não fala? Por que não me procura? Por que chora escondido em vez de dizer o que sente? E os anjos me revelam que essa pessoa está paralisada pelo medo. Medo de que seja tarde demais. Medo de que você não a escute mais. Medo de que sua resposta seja um silêncio ainda mais doloroso do que aquele que ela já sente por dentro. Ela já começou a escrever mensagens e apagou. Já pensou em te ligar, mas o medo venceu. Ela se pergunta todos os dias se ainda existe uma chance. E a cada noite em que a saudade a visita, ela chora. Não porque é fraca, mas porque amar em silêncio é uma dor que só quem vive entende. E você, querida alma, sente que algo dentro de você ainda vibra por ela? Os anjos dizem que essa história ainda tem algo a dizer. Ainda há um desfecho que não aconteceu, e pode ser um reencontro ou uma libertação. Mas seja qual for o caminho, ele começa com a verdade. Mas isso não é tudo. Há algo que essa pessoa está prestes a fazer, e você precisa saber. Você precisa saber. Os anjos estão se movendo ao seu redor, com uma urgência silenciosa, mas real. Eles estão preparando o cenário para algo que está prestes a acontecer. Um gesto que essa pessoa guardou por muito tempo e que agora está prestes a sair das sombras. Porque sim, as lágrimas que ela derrama todas as noites têm se acumulado como um rio, prestes a transbordar. E o que ela sente por você já não pode mais ser escondido. O que os anjos me mostram é que essa pessoa está vivendo um dilema. De um lado, o medo.
do outro, a verdade. E esse medo, que antes a paralisava, agora está começando a perder força, porque a dor de guardar tudo isso dentro do peito se tornou maior do que o risco de se abrir. Nos últimos dias, algo mudou dentro dela. Os sinais que o universo tem enviado são claros demais para serem ignorados. Músicas, nomes, sonhos, sentimentos que vêm do nada. E você está no centro de tudo. Ela sente que, se não tomar uma atitude agora, pode te perder para sempre. E essa ideia dói mais do que tudo. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 555 para clamar pela coragem, pela libertação e pela verdade que está para emergir. Os anjos dizem que essa pessoa está mais perto de te procurar do que você imagina. E talvez você já tenha sentido isso. Talvez ela tenha dado sinais discretos. Uma visita ao seu perfil, uma curtida antiga, uma mensagem apagada que você quase recebeu. Tudo isso são tentativas tímidas de reaproximação. Ela quer saber se você ainda está ali. E a verdade é que você está, porque mesmo com tudo o que aconteceu, mesmo com o tempo que passou, a alma reconhece quem ainda importa. Mas o que está por vir vai muito além de sinais. Os anjos mostram que ela está se preparando para falar. E não será uma conversa qualquer. Será um desabafo, um pedido de perdão, um gesto de amor. Ela tem lembrado dos momentos que vocês viveram com uma nitidez assustadora. Lembra do som da sua voz, da forma como você a olhava, das conversas que tiveram, e também daquelas que não tiveram, mas que ainda moram na saudade. Cada lembrança carrega um arrependimento. Por que deixei ela ir? Por que não fui atrás? Por que me calei? Essas perguntas ecoam todas as noites no travesseiro dela, e os anjos dizem que ela não quer mais viver com essa dúvida. Ela está ensaiando, respirando fundo, criando coragem, e em breve, você verá o primeiro passo. Pode ser uma mensagem inesperada, um oi carregado de tudo que ela não conseguiu dizer, como você está, que esconde um eu ainda te amo, mas não importa como venha, você sentirá a verdade nas entrelinhas. E quando isso acontecer, você terá uma escolha a fazer. Você vai querer ouvir? Vai querer entender por que ela chorou tantas noites sem você? Vai querer saber o que ficou preso no coração dela todo esse tempo? Ou vai virar a página sentindo que essa história já não te pertence mais? Os anjos não querem te pressionar. Eles apenas pedem que você esteja pronta. Porque essa conversa não será superficial. Ela será carregada de emoção, de verdades, de dores e de esperanças. E mais do que isso, os anjos me mostram que essa pessoa não quer apenas se desculpar. Ela quer reparar, quer mostrar que aprendeu, que cresceu, que o silêncio a transformou, que agora, tudo o que deseja é uma chance, não de voltar ao passado, mas de escrever algo novo, com mais maturidade e verdade. Mas isso só será possível se você ainda sentir que vale a pena. E aqui está a grande questão. Você sente? Porque essa decisão não cabe aos anjos, nem ao destino, cabe a você. Mas isso ainda não é tudo. Há uma revelação mais profunda sobre o que essa pessoa viveu em silêncio. E eu vou te contar. O que os anjos estão me revelando agora é de uma profundidade comovente. Prepare seu coração, pois o que vem a seguir pode esclarecer muitas perguntas que ficaram sem resposta. Durante todas essas noites em que essa pessoa chorou pensando em você, algo muito mais profundo estava acontecendo dentro dela. Não era só saudade, era uma transformação. Ela passou por momentos de grande confusão emocional. Momentos em que não sabia mais quem era, o que sentia ou o que deveria fazer. Em silêncio, ela carregou uma dor que só foi crescendo, porque você, mesmo ausente, era a única presença que conseguia tocar as emoções mais reais dentro dela. Ela tentou substituir sua lembrança com distrações. Tentou preencher o vazio com outras conversas, outros rostos, outros caminhos. Mas nada foi suficiente, porque o que vocês viveram foi diferente. Foi verdadeiro, foi profundo e foi único. E quanto mais ela tentava fugir disso, mais a vida colocava sinais no caminho dela. Músicas que falavam sobre vocês dois, pessoas comentando sobre o seu nome do nada, sonhos que repetiam cenas do passado, até mesmo sentimentos de arrependimento tão fortes que vinham acompanhados de lágrimas que ela não conseguia segurar. E por mais que tentasse esconder isso dos outros, ela não conseguiu esconder de si mesma.
O amor que sente por você foi se transformando em saudade. A saudade virou arrependimento. E o arrependimento virou necessidade. A necessidade de te ver, de te ouvir, de pelo menos tentar. Ela se sentiu fraca por chorar tanto. Mas os anjos dizem que essas lágrimas não foram fraqueza, foram limpeza. Foram parte de um processo onde a alma dela foi quebrando as defesas que o orgulho construiu. Cada noite que ela chorou por você foi, na verdade, um pedido silencioso ao universo. Me ajuda a consertar o que eu destruí. Me dá uma chance de mostrar que ainda existe amor aqui. E você, mesmo sem saber, esteve presente em cada um desses pedidos. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Ela tem revivido todos os momentos, os bons e os difíceis. Tem se perguntado o que poderia ter feito diferente. Em que ponto perdeu o controle. Em que instante te deixou ir, mesmo sem querer. E agora ela sabe. O erro foi não ter lutado por você. Essa consciência está pesando. E é por isso que as lágrimas continuam vindo. Não apenas por saudade, mas porque agora ela entende que deixou escapar algo raro. Algo que talvez ela nunca mais encontre. Ela também tem medo. Muito medo. De que você tenha seguido em frente. De que esteja feliz com outra pessoa. De que não queira mais olhar para trás. Mas mesmo com esse medo, ela sente que precisa te procurar. Porque a dor de não saber é maior do que o medo da resposta. E é isso que os anjos estão preparando. Um reencontro com a verdade. Um momento onde, finalmente, os sentimentos poderão ser colocados à mesa. Onde tudo que ficou preso, abafado, escondido, poderá ser libertado. Mas ela precisa sentir que existe abertura. Ela precisa saber que, ao menos, será ouvida. E os anjos me pedem para te dizer: você tem o poder de transformar esse encontro em cura, seja para um recomeço, seja para um encerramento em paz. Porque ela não quer mais viver com essa dúvida. Não quer mais guardar esse amor no escuro. Ela quer trazer à luz, mostrar com palavras, com atitude, com a alma, que o que sente por você ainda vive. E vive intensamente. Os anjos me mostram um gesto dela que vai acontecer em breve. Um gesto simples, mas carregado de emoção. Pode ser uma lembrança enviada, um comentário sobre o passado, um eu estive pensando em você. E quando isso vier, você saberá. É a alma dela tentando se reconectar com a sua. E quando esse momento chegar, o que você vai fazer? Porque não será apenas uma conversa. Será a chance de fechar feridas, de entender o que ficou mal resolvido, de dar voz a tudo que foi silenciado. Mas isso ainda não é tudo. Há algo que os anjos querem te mostrar sobre o que ela deseja dizer a você, querida alma. Agora os anjos me mostram algo que talvez você nunca tenha imaginado ouvir. Essa pessoa não apenas chorou por você, ela ainda chora. Mesmo agora, enquanto lê essas palavras, existe um coração que pulsa forte demais, que guarda memórias demais, que se perdeu em um silêncio que já não aguenta carregar. E mais do que isso, ela está se preparando para falar tudo. O que vem do coração dela não é apenas arrependimento, é amor. Um amor que, mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo sufocado, ainda vive. Ela quer te contar o que sentiu em cada uma das noites que chorou por você. Quer dizer como era te ver em pensamento e sentir um aperto no peito, como se tivesse perdido o próprio chão. Ela quer te dizer que tentou seguir, tentou esquecer, tentou refazer a vida. Mas nada preencheu o espaço que você deixou. Ela não vai mais suportar o silêncio. Os anjos mostram claramente. Ela vai falar. Talvez comece tímido, com poucas palavras, com hesitação. Talvez venha mais emocional do que racional. Mas o que ela dirá virá carregado da verdade mais pura. Eu nunca deixei de te amar. Sim, essas são as palavras que os anjos me revelam. Palavras que ela guarda com medo, com vergonha, com dúvida, mas que estão prestes a emergir. E você, querida, será a única pessoa capaz de ouvir isso da forma como precisa ser ouvido, com o coração. Ela não virá exigir nada, não virá cobrar. Ela sabe que talvez tenha demorado, mas o que ela mais deseja é que, ao menos, você a escute, porque para ela, essa conversa será um momento de libertação, e se for possível, de reconciliação. Ela deseja te olhar, ou te ouvir, e dizer tudo o que ficou preso, contar sobre as noites em claro, sobre os momentos em que se perdeu em lágrimas,
sobre como cada tentativa de seguir sem você falhou miseravelmente. E sobre como, mesmo que o tempo tenha passado, o que sente não passou. Mas isso não significa que você deve aceitar tudo sem pensar. Pelo contrário, os anjos te pedem discernimento, porque agora a escolha é sua, não do destino, não dela, sua. Você ainda sente algo por essa pessoa? Você sente que existe algo ali que vale a pena tentar de novo, não por carência, mas porque ainda existe verdade? Ou você sente que o que existia entre vocês ficou no passado e que o que precisa agora é apenas um encerramento em paz? Seja qual for sua resposta, os anjos te apoiam, porque o que importa agora não é o que os outros acham, é o que seu coração diz. A verdade está em você, mas saiba disso, essa pessoa vem de verdade. Ela não vem por impulso, nem para brincar com seus sentimentos. Ela vem porque não suporta mais viver com essa dor, e ela sabe que, se não te disser tudo agora, poderá carregar esse vazio pelo resto da vida. Os anjos me mostram que esse momento de contato será decisivo. Ele pode curar feridas profundas, pode abrir caminhos novos, pode trazer paz, ou pode, sim, reacender o que parecia apagado. Mas isso só será possível se você estiver pronta para escutar e sentir. O reencontro está próximo. E mesmo que não seja físico, será espiritual, será energético, será uma troca de alma para alma, onde a verdade finalmente encontrará espaço para respirar. Agora, tudo o que resta é a sua escolha. Você está pronta para ouvir? Está pronta para ver nos olhos dela, ou nas palavras dela, a dor que foi escondida por tanto tempo? Está pronta para olhar para esse amor e decidir o que deseja fazer com ele? Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: eu escolho o que é melhor para o meu coração. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.